Audiobook Jus Resumos. Direito Civil. Aula 22. Sucessões. Sucessão legítima. Modos de sucessão. A sucessão hereditária pode ocorrer de 3 modos diferentes, cada um deles regulado pelo Código Civil e aplicável conforme a situação familiar e patrimonial do falecido. Esses modos são: a. Sucessão por direito próprio. b. Sucessão por direito de representação. c. Sucessão por direito de transmissão. A sucessão por direito próprio ocorre quando os herdeiros são chamados diretamente, sem a necessidade de representar um ascendente falecido. Isso significa que não há um herdeiro de grau anterior que tenha falecido antes da abertura da sucessão. Os filhos de A, autor da herança, por exemplo, sucedem diretamente sem a necessidade de representação, pois possuem direito próprio. B. Já a sucessão por direito de representação acontece quando o herdeiro que normalmente sucederia falece antes do autor da herança. Nesse caso, seus descendentes são chamados a herdar em seu lugar. O Código Civil regula essa forma de sucessão nos artigos 1851 a 1856. Por exemplo, se B1, filho do autor da herança A, faleceu antes dele, seus filhos, C1 e C2, assumem a posição sucessória. Se B1 estivesse vivo, C1 e C2 não herdariam. O direito de representação, no entanto, é restrito à linha reta descendente, artigo 1852, ou seja, não se aplica a ascendentes, avós não representam pais, nem a outros colaterais, salvo no caso dos sobrinhos, que podem representar tios na sucessão. C. Por fim, a sucessão por direito de transmissão acontece quando um herdeiro falecido não chegou a aceitar a herança. Nesse caso, seus herdeiros transmitem não apenas a herança recebida, mas também o direito de aceitá-la. Se o filho do autor da herança morre logo após o pai, antes de formalizar sua aceitação, seus descendentes terão o direito de aceitar e posteriormente dividir esse quinhão. Modos de partilha. A divisão do patrimônio hereditário pode ocorrer de 3 formas principais. A. Partilha por cabeça, quando todos os herdeiros são chamados a suceder em partes iguais, pois estão no mesmo grau de parentesco. B. Partilha por estirpe, ocorre quando há um herdeiro pré-morto e seus descendentes herdarem em seu lugar. O quinhão do falecido será dividido igualmente entre seus descendentes. C. Partilha por linha, utilizada na sucessão de ascendentes, onde o patrimônio é dividido entre as linhas paterna e materna. Ordem de vocação hereditária. A sucessão legítima segue uma ordem específica, definida pelo Código Civil, e, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, dependendo do regime de bens do casamento ou união estável. Segunda, na falta de descendentes, são chamados os ascendentes, também em concorrência com o cônjuge. Terceira, se não houver descendentes nem ascendentes, o cônjuge herda a totalidade dos bens. Quarta, caso não haja descendentes, ascendentes ou cônjuge, a herança vai para os colaterais até o 4º grau. Os descendentes herdam prioritariamente, e dentro dessa categoria, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. O cônjuge também tem direitos sucessórios, que variam conforme o regime de bens adotado. O regime de comunhão universal, por exemplo, exclui o cônjuge da herança, pois ele já é meeiro de todo o patrimônio comum. Nos casos em que o falecido era casado sob separação obrigatória de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes, pois não havia comunicação patrimonial durante a vida. Contudo, se o regime for de separação convencional, o cônjuge tem direito à concorrência. Se houver apenas ascendentes, eles dividem a herança com o cônjuge, e nesse caso, o regime de bens não altera a divisão. Entre os ascendentes, a regra é que os mais próximos excluem os mais distantes. Se o falecido deixou pai e mãe vivos, cada um recebe metade da herança dos ascendentes. Se houver apenas um ascendente vivo,
ele recebe metade e o cônjuge recebe a outra metade. Na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge, os colaterais passam a ter direito à herança, respeitando-se a ordem de proximidade. Irmãos excluem sobrinhos, sobrinhos excluem tios, e assim por diante, até o 4º grau. Dentro da categoria de irmãos, os bilaterais, mesma mãe e mesmo pai, recebem o dobro do que os unilaterais, apenas um dos genitores em comum. Se não houver herdeiros até o 4º grau, a herança é declarada vacante e passa ao patrimônio do município ou distrito federal onde os bens estão localizados. Dessa forma, o direito sucessório garante a transmissão do patrimônio de acordo com os vínculos familiares e normativas legais, resguardando os direitos dos herdeiros dentro de uma estrutura organizada e previsível.